Imagina que você acordou em um lugar totalmente desconhecido, com vários fios e tubos espalhados pelo corpo. E ao tentar se movimentar, o seu corpo não responde direito. Aos poucos, você descobre que você está no espaço, sua tripulação está morta e você está envolvido em uma missão de salvar a Terra. Só tem um problema, você está sofrendo com amnésia, muito bom. Você está sofrendo com amnésia e você não está lembrando nem do seu nome direito. E assim é o início de Devoradores de Estrelas. E aí pessoal, meu nome é Davi e bora para mais uma resenha. Dessa vez estou aqui com o livro Devoradores de Estrelas, né? Um livro de ficção científica, escrito por Andy Weir, eu acho que é essa a pronúncia certa, né? Enfim, que é o mesmo autor que escreveu Perdido em Marte, o livro que se transformou ali em filme e fez muito sucesso, né? Que também é outra ficção científica e fala ali do astronauta que está sobrevivendo ali em Marte esperando um resgate da sua tripulação, né? Eu já vi esse filme, eu achei ele muito bom, eu gostei bastante do Perdido em Marte. Se você assistiu esse filme e gostou de toda essa estrutura de sobrevivência, usando ali várias explicações e teorias ali para embasar como aquele personagem conseguiu sobreviver ali em Marte e tudo. Devoradores de Estrelas tem bastante disso, sabe, na estrutura da história dele. Então qual é a história do livro? O protagonista ele acorda desorientado numa nave espacial com amnésia e aos poucos ele tenta ali descobrir o que está acontecendo, por que ele está nessa nave, quem ele era, qual é a missão dele. E ele descobre que a missão dele está relacionada a pesquisar como combater uma espécie de micro-organismo alienígena chamado astrofágico, que está consumindo o Sol, diminuindo ali o seu calor, fazendo com que a Terra sofra com várias consequências ali drásticas, como furacões aparecendo em regiões que não deveriam aparecer, afetando ali a produção de alimentos e gerando fome em vários países, fora uma espécie de era do gelo que está começando a iniciar ali na Terra por causa do esfriamento dela, né? Então assim, ele tem que viajar para outra galáxia para poder fazer essa pesquisa. Só que durante essa viagem, a tripulação dele morreu e só ele ficou vivo, só ele sobreviveu. E assim, ele precisa sobreviver no espaço enquanto ele pesquisa ali sobre esses micro-organismos no lugar onde ele está viajando, para poder ali trazer uma solução para a Terra e salvar a Terra, né? Falando um pouco mais sobre o protagonista dessa história, o nome dele é Ryland Grace e ele é um professor do ensino fundamental. E uma das coisas engraçadas assim do início do livro é que, conforme ele vai recuperando um pouco da memória dele, antes de ele realmente perceber quem ele é, ele percebe que ele sabe muitas fórmulas matemáticas e físicas e ele tem muito conhecimento científico, o que faz ele pensar que ele é algum tipo de astronauta super treinado da NASA, algum tipo de coisa assim. Só que ele se lembra que, na verdade, ele era um professor, né? Ele era um professor do ensino fundamental e ele, na verdade, lia bastante coisa e tinha bastante conhecimentos gerais acerca de ciência porque ele realmente era entusiasta da ciência, ele gostava realmente de ler artigos científicos e estudar, mas principalmente ele gostava de ensinar e a carreira que ele tinha era de professor. E uma das tramas assim bem legais assim da história é ver como ele, um simples professor do ensino fundamental, foi parar numa missão espacial em outra galáxia para salvar o mundo, assim, porque você não espera que ele seja escolhido para essa missão, né? Enfim, então essa é uma das tramas principais do livro que também são muito bem exploradas e muito bem explicadas. Vamos ressaltar alguns pontos positivos desse livro aqui, né? Ele é estruturado de uma maneira muito inteligente. Como eu disse, o protagonista sofre de amnésia. Um dos mistérios que vai sendo revelado ao longo dos capítulos é justamente essas lembranças de como foi que toda essa missão foi organizada. Como eles descobriram esse problema dos astrofágicos, como eles se organizaram aqui na Terra para poder possibilitar essa missão, porque é uma missão extremamente difícil e assim, exige muitos recursos, existe muita pesquisa tecnológica e científica para possibilitar isso. E aqui ele inclusive vai usar algumas teorias, vai embasar cientificamente como foi possível realizar essa viagem. Uma das primeiras coisas que o livro mostra é justamente o desenho da nave, para você entender mais ou menos como que foi a arquitetura dela, e mostrar quais são os propósitos de cada parte ali da nave, para que essa missão seja cumprida.
E aos poucos o protagonista vai descobrindo tudo o que ele precisa fazer conforme ele vai recuperando suas lembranças, né? Isso deixa toda essa trama meio misteriosa para o leitor. E é muito legal você ir descobrindo o que aconteceu no passado e como foram tomadas as decisões. Ao mesmo tempo, esses capítulos são intercalados com momentos ali de crise ali no espaço, onde geralmente o protagonista, né, ele precisa resolver algum problema relacionado ali à nave ou alguma situação ali no espaço. Porque como a gente sabe, o espaço é um ambiente extremamente hostil, né? Outro ponto que eu acho muito bacana são as explicações científicas. O livro ele tenta realmente embasar vários momentos, várias situações com um tipo de linguagem científica ali. Então ele tenta explicar com uma linguagem biológica como é possível ali a existência dos astrofágicos, que são esses organismos alienígenas que estão consumindo o Sol. Ele também vai explicar sobre outros seres que ele vai encontrar na viagem espacial dele, e eu não vou falar mais do que isso, porque senão vai ser um spoiler, né? Também explica algumas condições acerca da viagem interestelar. Ele vai falar sobre astronomia, vai falar sobre todas as questões mais delicadas acerca de uma viagem espacial, o nível de combustível que seria necessário, como você poderia fazer uma pesquisa científica dentro de uma nave, sendo que tem um ambiente de gravidade zero, como é possível criar gravidade artificial dentro de uma nave. Enfim, ele vai teorizar acerca de todos esses tópicos e trazer essas explicações aqui dentro dessa ficção, né? Talvez um ponto que você possa considerar como uma espécie de ponto negativo que te faça querer não ler esse livro, talvez seja essa linguagem mais difícil mesmo, assim, porque você tem muita linguagem científica, vai ter vários momentos aqui onde ele vai estar tentando teorizar acerca de um acontecimento ou alguma situação, usando linguagem de biologia, física, teoria da relatividade, várias coisas assim, sabe? Eu mesmo, assim, eu não fiquei lutando contra essas explicações. O que eu não entendia, eu simplesmente li ali, passei e simplesmente aceitava como se fosse possível ali dentro da história, sabe? Eu não fiquei muito questionando todas essas coisas. Até porque a ideia dessas explicações não é realmente tentar provar nada, é só para dar uma sensação de verossimilhança ali para o que está acontecendo. Mas algumas pessoas podem achar essa linguagem um pouco complicada demais e difícil e podem se chatear um pouco lendo isso. Isso é questão de gosto. Eu gostei bastante, eu achei legal. Algumas coisas eu consegui ali seguir um pouco a ideia do raciocínio ali, outras eu realmente desisti, só lia e esperava ele explicar ali praticamente o que aquilo queria dizer. Tipo, na prática isso significa que a nave vai entrar em órbita, ou sei lá, alguma coisa do tipo. E agora falando de uma experiência um pouco mais pessoal que eu tive, eu gostei muito do personagem principal, que é o Ryland Grace, né? Ele é um personagem, assim, bem sarcástico, bem humorado, assim, ele tem uma reação muito, muito legal aos momentos ali de crise e momentos ali em que ele precisa enfrentar vários problemas ali no espaço e tudo. Como ele reage a algumas situações e a algumas interações que ele tem no espaço. Essa dinâmica toda foi o que me prendeu mais no livro e me deixou assim vidrado até o final. Gostei também de ver ele no passado, sabe? Como ele foi se envolvendo com toda essa história da missão espacial, o envolvimento dele ali na pesquisa para criar o combustível da maneira correta ali, para que eles possam fazer essa viagem intergaláctica, a interação que ele tem com outros cientistas. Alguns viram amigos ali muito rápido, tem outros que já são cientistas assim mais orgulhosos e eles têm uma linha de pesquisa científica diferente da dele, enfim. Cara, é legal essas interações. Fora os momentos de crise que acontecem na própria Terra. Eles enfrentam vários problemas ali relacionados às consequências do Sol estar esfriando, né? E a Terra está esfriando também. Eles têm que tomar decisões ali drásticas para que eles possam aquecer o planeta, né? Criar uma espécie de efeito estufa intencional. Então são momentos assim que trazem discussões acerca de questões ambientais, enfim, né? Tudo isso vai deixando a história cada vez mais interessante, cada vez mais legal, assim. Eu pessoalmente gostei muito desse livro e inclusive quando foi chegando mais para a reta final desse livro, eu fui ficando triste porque estava acabando. Eu fiquei um pouco chateado porque o livro estava acabando e eu queria ler mais sobre esses personagens, queria ler mais sobre essa história aqui. Queria que tivesse algum tipo de sequência ou algo do tipo, né? Mas, enfim, ela é uma história muito bem fechada, tem um final muito impressionante, um final muito bacana.
e eu gostei muito, recomendo bastante Devoradores de Estrelas, beleza? Inclusive, esse foi um dos melhores livros que eu li no ano de 2024 e eu vou deixar aqui o vídeo que eu comento as melhores leituras daquele ano, beleza? Então é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo, falou e até mais!